Boa noite, meus irmãos, a todos, a graça e a paz, em nome de Jesus, amém? Nossa saudação também estendida a quem nos acompanha em sua casa, ou ainda vai assistir o vídeo, né? Em outro horário, em outro dia, em outro momento. Meus irmãos, na semana passada, eu falei para os irmãos que eu iria, nos próximos 4 domingos, falar sobre alguns aspectos da atividade pastoral. E na semana passada, eu falei sobre pregação. E hoje eu quero falar visitação. Semana que vem nós iremos falar sobre aconselhamento. E é uma palavra rapidinho para que os irmãos conheçam o seu pastor e saibam o que esperar dele, né? Para que não hajam aí expectativas irreais sobre atividade pastoral. A visitação é uma das oportunidades pastorais mais efetivas para nós conhecermos pessoas e, ao mesmo tempo, para mantermos relacionamentos de amizade, de comunhão fraterna com aqueles que fazem parte da vida da igreja. E isso é muito importante e eu quero dizer claramente aqui de púlpito para cada um de vocês. Eu e a minha esposa, Selma, queremos visitar todos os lares, todas as famílias da igreja. Isso não será feito aí em um mês, nem em 2 meses, mas é uma tarefa grandiosa que nós temos para executar até o final do ano. Mas nós queremos sim alcançar cada uma das famílias da igreja, visitá-los, orar com você e conhecer um pouco da sua vida, da sua história. Mas nós precisamos também, irmãos, entender qual é o objetivo espiritual de uma visita pastoral. Ela tem vários objetivos. Ela serve para edificar pessoas, serve para orientar aqueles que estão com algumas dúvidas em relação à sua fé, serve para levar consolo, conforto para aqueles que estão enlutados ou enfermos, e serve também para nós levarmos a palavra de Deus para evangelizarmos o cônjuge que não é convertido, ou quem sabe o filho afastado da igreja. Uma visitação pastoral alcança e cumpre todos esses objetivos. Isso quer dizer, irmãos, que a visitação pastoral deve atender a um propósito. Deve ter um propósito. Eu sei que hoje há muitas pessoas, obrigado, irmão. Muitas pessoas assim, especialmente quando reunimos o presbitério, esperam aquele relatório cheio, graúdo dos pastores, né? O pastor tal que fez 380 visitas durante o ano é mais fiel do que aquele que fez apenas 80 visitas durante o ano. Nem sempre os números vão mostrar a realidade dos fatos. Por quê? Uma visita pastoral não pode ser feita sem ter um objetivo dentro daquilo que eu acabei de dizer, de confortar, de orientar, de esclarecer ou de evangelizar. Então pense na situação. Na terça-feira nós temos culto de oração e aqui nós encontramos uma irmãzinha. E a gente cumprimenta e conversa, irmãzinha, como é que você está, a senhora está? E ela diz, está tudo bem. Aí na quinta-feira nós temos o estudo bíblico, nós encontramos a irmãzinha, cumprimentamos novamente, como é que a senhora está? E ela diz, pastor, está tudo jóia. No domingo, novamente, a irmãzinha está aqui pela manhã, cumprimentamos, abraçamos. À noite, a mesma coisa. A pergunta, tem algum sentido nós ainda tirarmos um tempo para visitar a irmãzinha? Que nós encontramos dia sim, dia não, praticamente. Tem algum sentido nós fazermos uma visita para essa irmãzinha se nós sabemos que está tudo bem e nós nos encontramos 3 ou 4 vezes por semana? Então, não é assim.
Não há essa necessidade. A visita pastoral é para aquelas pessoas que têm as suas necessidades. Ou mesmo com aquelas pessoas que, mesmo não tendo uma necessidade, alcançaram uma grande bênção e a gente vai ali para se alegrar com aquela pessoa. Então, para que esse ministério de visitação seja efetiva, eu quero aqui estabelecer 3 questões para a igreja. Primeira, você pode chegar para mim e pedir a visita. Pastor, no dia tal, no horário tal, o senhor pode ir lá em casa? Nós iremos com todo prazer. Se não der certo aquele horário, rearranjamos para outro, mas iremos. Mas você pode se aproximar e pedir essa visita. Segundo, você pode também se aproximar dos presbíteros e pedir uma visita. Os presbíteros também têm a função de pastorear a igreja do Senhor. Eles também estão dispostos a visitar, a te orientar e levar a palavra do Senhor para a sua vida. E em terceiro, você também pode se dispor a visitar outras pessoas. Vejam quantos amigos você tem. Quantas pessoas do seu conhecimento na cidade que estão afastados da graça, da comunhão, que estão distantes do Evangelho, e quem sabe seja você essa pessoa que vá se levantar, sair da sua casa, pegar o seu cônjuge e ir de encontro a essa pessoa para compartilhar as santas verdades do Evangelho e as ricas bênçãos do Senhor. Pensa sobre isso, e assim nós caminharemos debaixo da mesma graça. Vamos orar, e nessa oração nós já vamos, mais uma vez, pedir a orientação do Senhor para aquilo que nós iremos compartilhar com os queridos nesta noite. Grande e poderoso Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a graça de encontrarmos portas abertas em irmãos que desejam compartilhar a palavra do Senhor, que desejam, ó Pai, ser abençoados pela verdade que liberta. E obrigado porque também o Senhor chama cada um de nós para irmos de encontro a outras pessoas. Motiva-nos, dirija-nos para sermos continuamente instrumento de bênçãos em Tuas mãos. E agora, Pai, nesse momento tão especial, nós queremos pedir que o Senhor nos esclareça acerca das verdades do Evangelho no texto que iremos ler. Traga para mim a palavra de sabedoria e traga para a tua igreja, para os teus servos, a compreensão do teu Espírito Santo, aquela compreensão que vai além do que aquilo que eu sou capaz de transmitir. Desperta em cada um o interesse e firma as verdades da tua palavra, pois nós oramos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular nesse texto, pedindo por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta para nós consultarmos outras vezes aqui esse versículo e alguns anteriores ou posteriores. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31, 32 e 33. São apenas 3 versículos que leremos todos juntos. É um texto bem pequeno, podemos ler juntos. Vamos ler então. Esse texto vai nos falar acerca de Jesus e ele nos diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Meus amados irmãos, eu confesso para vocês que não sou muito bom nesse negócio de reconhecer o perigo que se esconde atrás das pessoas. Certamente, algumas situações assim são mais simples e mais evidentes. Por exemplo, andando numa cidade, altas horas da noite, a rua escura, e de repente você encontra duas pessoas, dois rapazes encostados no muro, que saem da sua posição e vêm ao seu encontro. Logicamente, você identifica um perigo em potencial muito grande nesse tipo de situação. Mas em outras situações, como eu confesso para os irmãos, eu ainda sou assim bastante inocente, porque eu acredito nas palavras, nas promessas, no valor dos amigos e das boas amizades. Mas eu também tenho aprendido muito. Especialmente quando eu começo a olhar para as pessoas e pensar na realidade do pecado que ainda habita em nós. O pecado que nos leva ainda a ter atitudes muitas vezes tão mesquinhas, muitas vezes tão agressivas, egoístas, que mostram a realidade do pecado que habita em nós. Paulo, lá em Romanos capítulo 7, mesmo sendo convertido, mesmo sendo servo do Senhor, ele compartilha um pouco dessa luta que ele experimentava dentro de si, naquele texto tão conhecido, quando ele chega a dizer que aquele bem que queria fazer, ele não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, muitas vezes era o que ele praticava. Eu quero convidar os irmãos para nós, juntos nesta noite, meditarmos sobre a angustiosa complexidade do ser humano. Nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas escolhas. No ano de 1886, o escritor escocês Robert Louis Stevenson lançou um livro de enorme sucesso, sucesso mundial, que muitos dos irmãos já devem ter lido, assistido o filme ou pelo menos ouvido falar. O livro O Médico e o Monstro. Esse livro conta assim uma história bem interessante. No original ele é chamado de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esse é o título original. Porque conta a história desse médico, metido a cientista, que um dia construiu uma poção mágica. E ele ingeria essa poção porque ele queria separar a sua natureza boa da sua natureza maligna. Ele se angustiava ao perceber que as suas atitudes muitas vezes eram perversas, mesquinhas, agressivas. Só que depois de algum tempo, essa poção que ele ingeria começou a dar o efeito reverso. Ele, um médico, um cientista assim, tão tranquilo, tão pacato, tão generoso, de repente tomava aquela poção e o seu corpo se transfigurava, ele mudava de aspecto e ele andava pelas ruas lá da cidade e ele maltratava as pessoas, derrubava crianças. Uma vez ele chegou até a matar uma pessoa, angustiado. Ele se suicidou. Deixou uma carta explicando a sua falha e aquela tentativa de separar, de dividir essas duas naturezas. Esse livro foi muito importante, muito comentado naquela época, e até hoje ele ainda é muito estudado, porque, na verdade, a intenção do autor era mostrar a difícil realidade da complexidade humana. Numa época em que não havia
termos como bipolaridade ou desvio de personalidade, ele tratava nesse livro sobre essas questões. E uma realidade, irmãos, fica muito clara, muito evidente para nós. A mensagem do livro é essa: todos nós somos, muitas vezes, Dr. Jekyll, e muitas vezes nós somos também Mr. Hyde. Muitas vezes nós somos o médico, muitas vezes na vida nós somos o monstro, muitas vezes nós somos gente gentil e generosa, muitas vezes na nossa vida nós somos também pavorosos, horríveis. É por isso que esse texto assim nos assusta tanto, mas ao mesmo tempo nos desafia a pensar biblicamente e a buscar verdadeiramente os valores do reino de Deus. Jesus estava, digamos assim, no auge do seu ministério. Se você for ler por exemplo, o capítulo 7, o capítulo 8, até o capítulo 9 vai mostrar isso. Jesus estava cercado de multidões. Eu nunca havia atentado para esse detalhe, mas quando a gente olha o contexto, a gente vê que Marcos usa muito essa palavra. Chegando Jesus em tal lugar, grandes multidões o aguardavam, grandes multidões iam ter com ele, e aí Jesus saía de Genezaré, ia para Betsaida, Jesus saía de Betsaida, ia para Jerusalém, e a multidão ali, seguindo, o acompanhando, ouvindo seus ensinos e vendo os milagres que ele realizava. Pensa sobre isso. Jesus estava no topo do seu ministério. Mas o Senhor Jesus também tinha um ministério que era particular. Aquele ministério no qual ele tinha tempo reservado para estar apenas com os seus discípulos. E aí Jesus ensinava alguns valores que eram dados somente a eles. Alguns ensinos que eram transmitidos somente a eles. É num desses momentos, então, que o versículo 31 afirma que Jesus estava nesse ministério particular com os discípulos, e ele começou a falar sobre 3 temas, duros, difíceis e pesados. Que temas eram esses? Sofrimento, rejeição e morte. É o que Jesus começa a falar com seus discípulos. Diante de tanto peso, ou de um discurso tão pesado naquele momento em que, como eu falei, Jesus estava no topo do seu ministério, Pedro toma uma atitude assim bem carnal, bem intempestiva, de interromper Jesus, de reprová-lo veementemente. Marcos fala isso, Lucas, apenas um trechinho, mas mostra a mesma realidade. Pedro está ali querendo proteger Jesus daquilo que ele veio realizar neste mundo. Jesus traz uma palavra muito dura, e ele diz: arreda, Satanás. Pedro deve ter ficado assustado. Nós também ficamos assustados quando lemos esse texto. Mas a partir dessa palavra de Jesus, e da palavra de Pedro também, eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 2 considerações sobre valores do reino de Deus em relação à complexidade do nosso interior. A primeira realidade que eu quero compartilhar com os irmãos é que todas as vezes que nós minimizamos a cruz do Senhor Jesus, nós estamos perdendo a ideia central do Evangelho. Todas as vezes que isso acontece, que nós esquecemos a cruz, nós desprezamos a ideia central do Evangelho. E é isso que o diabo quer que a gente faça. Ele quer que a cruz não faça parte da nossa pregação, nem da nossa teologia, porque o diabo odeia a cruz. Nós podemos ver isso lá em Marcos, em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo,
lá no deserto. E Satanás aparece para Jesus fazendo uma proposta assim bem estranha. Todos os reinos da terra eu te dou, se você ajoelhar e me adorar. O que Satanás estava propondo era um reino, um reinado e um rei sem cruz. Alguém que pretensamente teria poder sobre os reinos da terra, mas que não precisasse passar pela aflição da cruz. Em um outro texto, lá em Mateus capítulo 27, quando Jesus está crucificado, Satanás usa as palavras da multidão ali, que se dirigem a Jesus dizendo: desça da cruz e creremos em ti. Desça da cruz, fuja deste lugar. E é por isso que Raul Seixas até cantava, né? Eu não sou besta para dar uma de herói. Para que subir na cruz? Para que passar por isso? Os irmãos já devem ter ouvido falar de John Stott. Ele foi um dos líderes, ou o principal líder da igreja anglicana da Inglaterra. No ano de 1986, ele escreveu um dos livros clássicos do cristianismo. O título do livro, A Cruz de Cristo. E logo na introdução, John Stott diz uma coisa assim muito interessante, porque ele afirma que havia feito uma pesquisa e descobriu que nos últimos 50 anos, apenas 3 livros foram escritos falando sobre a cruz de Cristo. E então ele conclui dizendo bem assim: se você não prega a cruz, você não pregou o Evangelho. Se no nosso discurso a cruz de Cristo não está presente, nós somos tudo menos uma igreja cristã, menos uma igreja evangélica. Parece que Pedro estava indo nessa direção, porque ele repreende a Jesus. Mateus vai dizer nesse relato que ele olha para Jesus e diz: nada disso te acontecerá. Ele estava, de uma maneira muito sutil, dizendo: pare de pregar a cruz. Tenha dó de si mesmo. Fale de coisas mais positivas. Senão você vai perder o grupo. Você vai perder os seguidores. Você vai perder os likes. Você vai perder o seu status. Eu até entendo a palavra de Pedro, ou a preocupação que ele tinha, porque, irmãos, uma mensagem que fala de cruz, uma mensagem que fala de sofrimento, não vai atrair as pessoas. É por isso assim que eu fico olhando o discurso de algumas outras igrejas, que muitas vezes crescem, as chamadas igrejas emergentes, que trabalham temas leves e gostosos, como o sucesso, autoestima, aceitação, prosperidade, o céu aqui neste mundo. Essas igrejas, sim, têm um discurso que atrai, tem um discurso que é palatável para o ouvido. E, no entanto, o apóstolo Paulo, por exemplo, chegava a dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo também vai nessa direção. Ele não tem vergonha de falar do seu sofrimento. Ele não tem vergonha de falar da sua morte. Ele não tem vergonha de falar da rejeição que ele iria experimentar assim que chegasse lá em Jerusalém. Mas o mais impressionante desse texto, meus irmãos, é nós percebermos que Jesus não fala de uma, mas ele fala de 2 cruzes. Dá uma olhada no versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes, leia comigo o que Jesus fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, tome a sua cruz. E depois disso,
siga-me. Veja, lá no versículo 31, quando Jesus está falando de cruz, ele está falando de sofrimento, de rejeição e de morte. E lá no versículo 4, quando ele fala da nossa cruz, irmãos, o sentido é absolutamente o mesmo. Ele está falando do sofrimento que nós teremos que passar neste mundo por causa do Evangelho. Ele está falando de que muitas vezes, por causa do Evangelho, nós seremos rejeitados. E ele está falando de que a cruz representa para nós também o símbolo da morte. Talvez isso pode parecer estranho, porque nós, até o momento, ainda moramos num país onde não existe perseguição religiosa acentuada, mas quando nós começamos a perceber o relato da igreja peregrina, da igreja que sofre, do martírio de nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, nós podemos perceber como que a realidade da cruz, como representação da morte, é visível na vida de nossos irmãos. Eu não sei quantos aqui se lembram. No ano passado, quando eu vim pregar e conhecer aqui a igreja, eu preguei naquele texto de Hebreus, capítulo 13, onde, entre outras coisas, o autor desconhecido fala para irmos ao encontro de Cristo, assumindo a sua vergonha, o seu vitupério. E o que eu falei naquela oportunidade é que se Jesus sofreu, é um absurdo pensar que nós não iremos sofrer. Se Jesus foi rejeitado, nós também seremos. Se Jesus morreu por causa do eterno propósito de Deus, é um absurdo nós pensarmos que enquanto vivermos neste mundo, nós teremos vida boa e vida tranquila. Isso jamais acontecerá. Não acontecerá se nós vivermos a plenitude do Evangelho. Sofrimento, morte, rejeição, acompanham todos aqueles que vivem a cruz. A segunda lição que nós podemos ver aqui nesse texto é que o projeto de Deus pode se perder no nosso coração se não estivermos ligados a Ele em íntima comunhão. Veja o versículo 31, porque Marcos aqui vai dizer que começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário sofrer, ser rejeitado, morrer e também ressuscitar. Irmãos, por que Jesus está falando que era necessário passar por tudo isso? Certamente, queridos, o Senhor Jesus está falando de todos aqueles textos do Velho Testamento que apontavam para a realidade do sofrimento do Messias. Texto como Isaías 53, como Jeremias 31, que fala de nova aliança, os muitos salmos, chamados salmos messiânicos, que apontavam para a vinda do Messias. Certamente o Senhor Jesus está reunindo todo o ensino do Velho Testamento e mostrando para os seus discípulos a realidade daquilo que iria acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque antes mesmo dos escritores do Velho Testamento declararem a realidade do sacrifício de Cristo, na eternidade isso já havia sido determinado. Essa é a razão porque quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 3, versículo 11, ele fala sobre o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o eterno propósito que foi estabelecido na pessoa de Jesus? A sua vinda, a sua encarnação, o seu ministério e a sua morte, morte de cruz. Isso nos ensina que a vinda de Cristo e o seu sofrimento não é alguma coisa que as pessoas poderiam chamar de plano B.
da nossa salvação. Tipo assim, Deus criou o homem, colocou lá no jardim do Éden e disse consigo mesmo, vamos ver se agora vai, né? Se eles obedecem. Aí de repente o casal peca no jardim do Éden, Deus põe a mão na testa, fala, nossa, e agora o que nós vamos fazer? E aponta para Jesus e fala, é você, cara, é você que vai ter que descer nesse mundo, você vai ter que assumir forma humana, vai ter que viver entre eles e morrer naquela cruz. Irmãos, nada mais errado do que isso, nada mais fantasioso do que isso. Jesus Cristo não é o plano B da nossa salvação. Sempre foi o plano A. Na eternidade, Deus, no conselho da sua vontade, já havia determinado que o homem seria criado, que o homem precisaria de um Salvador e que a segunda pessoa da Trindade seria aquele que viria a este mundo dar a sua vida em resgate aos eleitos. Quem pensava em plano B era Pedro. Ele sim que estava dizendo para Jesus, isso jamais te acontecerá. Você não sofrerá pela morte. Você não carregará a sua cruz. Tenha dó de ti mesmo. Versículo 33. Jesus diz para Pedro, arreda Satanás. Por que não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens? Eu quero que você veja que são aqui duas frases. Veja só qual é a primeira. Jesus fala, arreda Satanás. Bom, surge aqui a pergunta, para quem Jesus está se dirigindo? Jesus está falando para Satanás, como indica aqui o texto? Ou Jesus está falando para o poder que estava se escondendo atrás de Pedro? Aí nós vamos procurar observar o comentário de alguns estudiosos da Bíblia. E tem gente que diz bem assim, não, Jesus está falando diretamente para Satanás. É para ele. Jesus estava repreendendo ali o poder das trevas. Há outros teólogos que vão na direção contrária. Não, Jesus está falando para Pedro. A culpa é dele, a responsabilidade é dele. O diálogo era entre os dois. Mas existe também, irmãos, uma terceira classe de estudiosos bíblicos que dizem que a frase de Jesus tanto era dirigida para Satanás, como também era dirigida para Pedro. Jesus estava se dirigindo a Satanás porque ele é o mestre dos enganos, das manipulações, e aí entra aquele texto lá de Efésios, né, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os poderes das trevas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a palavra era dirigida para Pedro. Por quê? Porque ele era o responsável por permitir a atuação de Satanás. E nesse sentido, ele estava criando a falsa imagem de um Cristo, falsas expectativas no Cristo. Jesus olha para Pedro e vê aquilo que ele não conseguia enxergar em si mesmo. E isso aqui também é muito interessante, meus irmãos, porque nós estamos assim vivendo numa época em que esse discurso está sendo massivamente empregado. O discurso que diz que nós temos que duvidar de todas as coisas. Você leu uma notícia? Duvide. Você ouviu um ensino? Duvide. O seu líder, o seu pastor trouxe um ensinamento? Duvide. Você descobriu alguma coisa? Duvide disso. Quantos chegam lá na faculdade e a primeira coisa que o professor diz é, esqueça tudo que você aprendeu, né? A partir de hoje você vai começar a questionar as coisas que você lê, as coisas que você aprende, as coisas que você recebe. É isso que tem acontecido no mundo de hoje. Esse discurso. As pessoas só não ensinam a duvidar de nós mesmos. E nós precisamos, meus irmãos, aprender a duvidar de nós mesmos.
Será que aquilo que eu estou pensando é o correto? Será que aquilo que eu estou sentindo é de Deus? Será que a minha motivação tem a ver com a essência daquilo que Deus está revelando no meu interior? A segunda parte do versículo, que é a segunda frase do texto, Jesus está dizendo: não cogitas, Pedro, das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Para quem Jesus estava falando isso? Para um discípulo que conhecia a lei do Senhor, para um discípulo que caminhava com ele, para um discípulo que havia visto e testemunhado os milagres que Jesus fez, alguém que nós poderíamos chamar de um grande líder espiritual, um grande servo do Senhor. É justamente para esse tipo de pessoa que Jesus está trazendo essas palavras tão duras. E é por isso, então, que eu disse que muitas vezes o projeto de Deus pode se perder na nossa vida quando nós não desconfiamos de nós mesmos. Olha lá o versículo 29. A gente não leu esse texto, mas eu quero que você veja na sua Bíblia, porque Jesus está novamente no ministério particular com os discípulos, e Jesus está perguntando para eles: quem é que o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos trazem ali várias respostas, e o versículo 29 diz que Jesus então pergunta diretamente para eles: quem é que vocês dizem que eu sou? Olha o texto. Respondeu Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Irmão, que nota você daria para Pedro aqui nesse versículo 29? Nota 10. Salva de palmas para Pedro. Pedro, tu é o cara. Resposta exata, teologicamente sadia, absolutamente correta, mas logo a seguir, que papelão, senhor Pedro. Ele não cogita das coisas de Deus, ele está cogitando das coisas da carne. Ele não está falando de acordo com a vontade de Deus, ele está falando de acordo com as suas impressões, de acordo com seus gostos, de acordo com as suas vontades. Que nota você daria para Pedro, então, aqui nesse versículo 31, 32 e 33? Ele não merece uma nota muito alta, não. Mas é isso que eu quero que você veja. Sabe quem é Pedro? Eu e você. Nós também somos assim. Nós somos capazes de estarmos no templo, de cantarmos louvores celestiais com os irmãos da música. Nós somos capazes de dar um amém bem alto, aleluia e glória a Deus, de acordo com a verdade que o pregador está transmitindo. Nós somos capazes de abraçar afetuosamente os nossos irmãos, os visitantes, os conhecidos, e logo a seguir, nós chegarmos em casa, brigarmos com nosso filho, chutarmos o cachorro ou o gatinho que temos lá, xingar o vizinho, buzinar e mostrar um dos dedos para o cara que atravessa o carro na nossa frente. Sim, meus irmãos, nós somos capazes de agir semelhante a Pedro. Muitas vezes nós somos Dr. Jekyll, muitas vezes nós somos Mr. Hyde, muitas vezes nós somos o médico gentil, muitas vezes nós somos o monstro. Quem somos nós? Nós somos o Pedro. E é por isso, meus irmãos, que eu vejo o quanto nós precisamos de um Salvador tão maravilhoso, que cuida de nós, como é o Senhor Jesus Cristo. Porque no ministério que o Senhor Jesus Cristo realiza, Ele é capaz de vir ao nosso encontro e corrigir os nossos desvios, as nossas bobagens, as besteiras que nós fazemos na vida.
por mais espirituais que sejamos, eventualmente nós vamos falar besteira, nós vamos fazer bobagem, nós vamos nos desviar do caminho de Deus, mas sempre o Senhor Jesus Cristo vai olhar para nós e vai nos chamar. Ele vai nos corrigir. Talvez não da forma como corrigiu Pedro, mas ele vai nos sacolejar e ele vai dizer, opa, peraí, olha para mim, não tira o seu olhar não. Isso que você está pensando, isso que você está sentindo, isso que você está querendo, não procede do meu espírito, não faz parte da teologia, nem dos valores do meu reino. É assim que, gentilmente, o Senhor Jesus Cristo vem ao nosso encontro para nos tirar desses desvios. Então, irmão, eu quero concluir trazendo aqui 2 palavras para a igreja. Primeira, fique atento aos movimentos do teu coração. Com muita frequência, nosso coração vai querer nos enganar. Nosso coração, nossos desejos, nossas preferências, nossos pensamentos, nossos quereres, muitas vezes vão querer encobrir as realidades mais significativas do Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que tantas vezes a Bíblia nos fala, busque as coisas do alto, pensem nas coisas celestiais. Não busque os tesouros deste mundo, né, onde os ladrões escavam e roubam, que o irmão presbítero leu no início da liturgia. Mas busquem as coisas que realmente valem a pena. E segundo lugar, nunca perca o foco da cruz. Nunca. Nós vamos querer fazer isso. Muitas vezes. Muitas vezes, nós vamos querer olhar para a nossa justiça própria. Nós vamos querer olhar para as nossas realizações, para as nossas habilidades, para o nosso histórico de tudo aquilo que já construímos e fizemos na igreja. E todas as vezes que nós olharmos para isso, histórico, habilidade, justiça própria, pode ter certeza, nós estaremos nos desviando daquilo que é o centro. Qual seja o Senhor Jesus, a cruz, que representa a morte para nós mesmos e a vida com o Senhor Jesus.